pensar com vocês nessa noite a palavra do Senhor, que está lá em Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2, versículos 11 ao 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 ao versículo 15. Estarei lendo, diz assim a palavra do nosso Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Estarei orando mais uma vez. Deus, louvado seja o seu nome. Agradecemos ao Senhor por estarmos, ó Deus querido, na sua casa de oração, reunido com a sua igreja nessa cidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, obrigado pelos louvores que o Senhor nos concedeu cantar nesta noite. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Obrigado, Deus, também por o Senhor nos ter trazido aqui para ouvir da Tua palavra, Pai. Fala conosco neste momento, guia-nos, ó Deus, diante da Tua palavra. Usa, ó Deus querido, a minha vida, esse seu pequeníssimo servo, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus, é que eu oro e desde já eu te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, essa carta de Paulo ao jovem pregador, ao jovem ministro Tito, essa carta Paulo envia a Tito ali na ilha de Creta. A ilha de Creta era uma ilha recheada de várias cidades e tinha ali portos e várias embarcações chegavam até ali. E com essas embarcações também várias pessoas de vários lugares. E com essas pessoas várias crenças, vários entendimentos sobre a sua espiritualidade. Pessoas que chegavam ali e colocavam os seus ensinos para aquela ilha, para aquelas cidades ali. O apóstolo Paulo, vendo isso, entendendo como era o funcionamento daquela ilha, vendo que o quão grande era as religiões que estavam ali. Interessante nós notarmos que o nome Creta é derivado também daquele nome que a gente dá para sincretismo, é derivado dessa ilha, sincretismo religioso. Estava conversando com os nossos irmãos que acolheu ali na sua casa. A cidade de Itabirito também é uma cidade que chega várias pessoas, mas em todos os lugares, nós hoje, com o advento da internet, muitas coisas têm chegado em lugares inóspitos, através dos aplicativos, da rede de computadores. Então, todos os lugares não está isento de chegar pensamentos, filosofias, crenças que destoam ao verdadeiro evangelho. E Paulo, nessa preocupação, diz a Tito
para que ele levantasse ali presbíteros, para que esses insubordinados, como ele diz aí no versículo 10, no capítulo 1, versículo 10, porque existe muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Esses homens, com esses entendimentos, estavam pervertendo aquela cidade. E Paulo fala: levante homens. Temos aí no capítulo 1, versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, Paulo estava preocupado com a espiritualidade, com o que aquela cidade estava fazendo, estava vivendo, porque tinha ali muitos ateus práticos. Vemos isso no versículo 16 do capítulo 1, que diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Professava o nome de Deus, mas o seu comportamento, a sua vida, não confessava o nome de Deus. E é considerado como ateus práticos. Temos os ateus teóricos, aqueles que têm convicção, que dizem que não existe Deus. E tem aqueles que dizem que existe Deus, mas o negam através das suas obras. Era esse o contexto dessas cidades ali nessa ilha. E Paulo, entendendo isso, diz a esse jovem ministro, esse jovem pregador, que era necessário pregar a palavra de Deus. Um panorama rápido dessa carta é entendida que Paulo fala primeiramente à igreja, concernente à igreja, para levantar presbíteros, pessoas que estivessem à frente da sua igreja, para que essas pessoas que tinham esses pensamentos, essas vãs filosofias, pudessem estar à parte disso, e esse povo pudesse ouvir o verdadeiro evangelho que transforma, que muda a vida, não apenas o pensamento, mas também o comportamento. O capítulo 2 fala de acordo com a família. Paulo ali está preocupado com a família. Um dos ataques que mais a gente vê é contra a família. Existem filosofias, ideologias tentando destruir a família, tentando destruir o lar, tentando dizer que a família, é algo ultrapassado, que há várias formas de se construir. E Paulo, preocupado com isso, levanta esse jovem ministro, para que ele pudesse pregar o verdadeiro evangelho. Também no capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo discorrendo em relação à cultura daquele lugar, em relação ao que aquele povo estava ali vivendo. Então nós temos aí um esboço simples dessa carta de Paulo a Tito, falando primeiramente no capítulo 1 sobre a igreja, que a igreja deve ser referência no lugar onde que ela está. No capítulo 2, a família. E no capítulo 3, a cultura daquele lugar. Interessante notar também que Paulo começa dizendo, nos versículos que nós lemos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Interessante que Paulo, nessa carta, ele faz de forma diferente. E ele coloca aí
os indicativos no meio da carta. Ele começa falando como aquela igreja deveria se portar diante aquelas pessoas que estavam trazendo as vãs filosofias, as religiões, o sincretismo religioso daquela cidade. Mas aí Paulo, depois desses imperativos, Paulo aplica aqui os indicativos. Por que vocês deveriam agir assim com essas pessoas? Por que vocês deveriam se portar dessa maneira com essas pessoas? E Paulo começa dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E quando Paulo fala a todos os homens, é preciso também nós olharmos que Paulo aqui não está pregando universalismo na salvação. Porque no capítulo 2, no contexto, está falando de várias classes, de várias pessoas, de várias idades. Ele fala aos idosos, fala às mulheres idosas, fala os moços, as moças, os senhores, fala também os servos, aos servos. E por isso que Paulo fala a todos os homens. O evangelho é aberto a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou, e ela se manifestou salvadora por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nascido sob a lei, veio para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar da ira de Deus. E o apóstolo Paulo, ciente disso, diz no capítulo 12, e a graça, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quero pensar com os irmãos essa noite sobre a graça que transforma. A graça, ela nos educa. A graça, ela traz no nosso coração ensinamentos para como nós devemos nos portar diante as coisas dessa vida. E o apóstolo Paulo começa aí, é que renegadas, quando nós conhecemos a graça, ela passa a nos mover para esse conhecimento e também para esse comportamento, renegadas à impiedade. Lá em Romanos, no capítulo 5, diz sobre a fé salvadora. A fé salvadora. A fé que, por meio do Senhor Jesus Cristo, nos dá esse livre acesso a Ele por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele diz, renegadas à impiedade, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E também ele diz, renegadas às paixões mundanas. As nossas vontades agora são educadas por essa graça. Essa graça não é uma graça barata, que a gente recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo e podemos viver da maneira que quisermos. O Senhor dá indicativos para que nós possamos nos comportar de maneira diferente, de maneira sábia e de maneira sensata. E quando Paulo fala sensata, aqui no versículo de número 12, é com nós mesmos, é nós olharmos para dentro de nós e vermos quão pecadores nós somos. Essa graça nos educa a enxergar o nosso pecado. Essa graça nos educa a olhar para dentro de nós e falar, Deus, eu preciso de Ti, Senhor, tenha misericórdia de mim, quão pecador eu sou e necessito dessa graça para me levar ao caminho de paz com o Senhor. E é somente por essa graça que transforma, que nos leva por esse caminho. A outra coisa é, justamente, essa graça não educa apenas para nós mesmos, olhar como está o nosso comportamento, mas também com o comportamento nosso com o nosso próximo.
Essa graça agora, depois que faz com que nós olhamos para dentro de nós e vemos um pecador, Ele começa agora a tirar todas as escamas dos nossos olhos e olhar também para o outro, entender que assim como eu sou frágil, pecador, o outro também é frágil e pecador. E isso a gente vai viver justamente porque nós vamos conhecer uns aos outros. E naquilo que o irmão está precisando, de um consolo, de uma palavra, nós vamos entender. Coisas que se passam, adversidades, nós vamos aprender a viver justamente, entendendo o que o outro é. Porque enquanto nós não olharmos para dentro de nós, nós não vamos entender o outro. Enquanto nós não olharmos para dentro de nós e ver quanto pecadores nós somos, nós vamos olhar para o outro e dizer: você está errado, você está errado, você está errado, você está errado, o tempo inteiro você está errado, você vai começar a apontar o tempo inteiro. Mas quando você percebe que você é um pecador, você tem mais condescendência com o outro. E a maior condescendência do nosso Deus para conosco foi por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele olhou a nossa situação, pecadores que nós somos, e manifestou a sua graça salvadora por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio e habitou entre nós, o Deus conosco, Emanuel. Ele veio para dizer: você necessita de graça, você necessita de misericórdia, você necessita da bondade de Deus, você necessita do amor de Deus, e o amor de Deus é derramado por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos, somente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso que o Senhor fez conosco, enviando o seu próprio Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que também nós tenhamos livre acesso para com Deus. Por isso Paulo coloca aí: sensata, justa e piedosamente. Agora nós podemos olhar a vida de maneira diferente, com essa graça que nos educa, com essa graça que nos transforma a viver de maneira diferente, diante de nós mesmos, diante do nosso próximo e principalmente diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus, entendendo que nós devemos a Ele glória, louvor e honra pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. E isso é o viver piedoso. Entendendo que Deus é aquele que derrama sobre nós a sua graça salvadora, o seu amor, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós temos paz com Deus, por essa graça que nos educa, tira todas as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, para escutar a voz do Senhor e entender que somente Ele é soberano para transformar as nossas vidas diante de nós mesmos, diante do nosso próximo e diante dele mesmo. O apóstolo Paulo diz ainda que essa graça agora tira também os nossos tampões dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos, para olhar a bendita esperança. No versículo 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Cristo Jesus. Interessante, meus irmãos, aqueles que foram transformados pela graça do Senhor, nós agora podemos olhar para a glória, podemos olhar para a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos esperança, mas é só por meio dessa graça, porque não adianta fazermos nada se não for por meio dessa graça que nos educa.
Porque se estivermos fazendo qualquer comportamento, qualquer coisa, sem a convicção dessa graça, nós estamos sendo religiosos. Nós vamos ser apenas religiosos. E por isso nós temos que entender isso, para que esse indicativo dessa graça que transforma, dessa graça que nos muda, que nos molda segundo a própria vontade dele, nós vamos ver a grandeza do nosso Deus, do nosso Deus. E a expressão que Paulo usa aqui é uma das poucas vezes que é acompanhada Deus e Salvador, Cristo Jesus. Deus e Salvador, Cristo Jesus. Em Cristo Jesus habita toda a plenitude da divindade, diz lá em Colossenses. E Paulo aqui deixa claro, Cristo Jesus é o Deus encarnado entre nós. Aquele que criou todas as coisas e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o nosso Salvador. A palavra objetiva de Deus, na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, é o que precisamos para as nossas vidas. Todos os dias nós precisamos entender que a esperança está somente no nome de Jesus, somente nessa graça que transforma, que muda as nossas vidas. Quantas coisas podemos ver o que Deus fez por nós, que nos transformou. Eu, nascido em um lar que não era cristão, você percebe a mudança que Deus vai fazendo em sua vida. Mudanças de viradas de chave, que você fala, agora eu penso diferente sobre essas coisas. Agora eu sou mudado por essa convicção, que Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para nos transformar, Romanos 8:28, texto bastante conhecido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para serem conforme a imagem de quem? Do seu precioso Filho Jesus. As coisas que nos acontecem por intermédio dessa graça que nos transforma, nos deixam mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. É para isso aquele texto está escrito. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para serem conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes olhamos para esse texto e falamos, todas as coisas cooperam para o bem. E às vezes a gente pensa que até as coisas erradas estão cooperando para o bem. Mas se isso não te deixa mais parecido com Cristo, essas coisas não estão cooperando para o seu bem. Essas coisas não estão cooperando para o seu bem, se elas não te deixam mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda continua, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Paulo estava dizendo a Tito, pregue essa palavra. É o evangelho simples, mas profundo, que transforma as nossas vidas. É o evangelho que traz à nossa mente de que Ele veio ao mundo e demonstrou o seu amor. Não porque nós o amamos, mas Ele amou ainda nós sendo pecadores. Pecadores. Nós necessitamos dessa graça todos os dias, para remir de toda a iniquidade. Ele pagou um alto preço ali naquela cruz. O Evangelho de Lucas, segundo Lucas, ele coloca ali no capítulo 22, no versículo 42, que Jesus
tinha pedido ao Pai: se quiseres, passe de mim esse cálice. E muitos pensam que é por causa dos sofrimentos que ele iria sofrer, que ele já estava sabendo dos sofrimentos. Aquele cálice era o abandono de Deus. O Pai ia o abandonar naquela cruz. O Pai iria o abandonar naquela cruz. E esse era o peso da ira de Deus, da ira ali na cruz do Calvário. E diz o texto, continuando, que ele suou sangue, gotas de sangue. E esse foi o preço pago pela minha vida, pela sua vida, se creres naquele que o Senhor enviou para a remissão dos nossos pecados, para a transformação das nossas vidas, para agora nós vivermos renegando a impiedade e as paixões mundanas, e vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente diante do nosso Deus. E essa graça que transforma, ela também nos leva a fazer boas obras, para as boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Então, as nossas boas obras, Deus, na sua infinitude, na sua grandiosidade, nos tempos eternos, preparou para que andássemos nelas. E por isso nós temos paz com Deus, porque aquilo que nós fazemos de bom é Ele em nós. E aquilo que nós fazemos de ruim somos nós mesmos. E por isso nós devemos pedir perdão ao Senhor todos os dias. E por isso, quando nós olharmos a cada amanhecer, nós vemos a grandeza de Deus, as suas misericórdias sendo renovadas sobre as nossas vidas. Entender Deus, o Senhor imutável que é, a sua palavra permanece para sempre, a sua palavra não passará. E por isso nós temos confiança nesse Deus. Acreditar nesse Deus imutável é excelente para nós. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E tenhamos isso na nossa mente, de que Deus é soberano para transformar o nosso coração. E por essa graça transformadora, indicadora daquilo que nós fazemos para a glória do nome dEle, para todo sempre. Não encontramos a Deus, nós fomos encontrados por Ele. Não amamos a Deus, fomos amados por Ele. Não salvamos a nós mesmos, fomos salvos por Ele. Somente pelo Senhor Jesus Cristo, somente Ele é a porta. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Talvez isso, meus irmãos, é o que nós estamos mais ouvindo, mais vendo por aí. Mas será que as pessoas mesmos que têm ouvido sobre isso não estão sendo os moradores dessa ilha de Creta, no capítulo 1, versículo 16? No tocante, dizem que professam conhecer a Deus, entretanto o negam por suas obras. Um evangelho barato que tem por aí, colocado de que agora pela graça nós podemos fazer o que nós quisermos. A palavra de Deus diz não. Nós devemos obediência a Ele. Nós devemos recorrer a Ele. Entender que somente por meio dEle e para Ele são todas as coisas. São todas as coisas. Que nada nesse mundo
se compara à sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz isso lá em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3. Paulo diz, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, mas isso eu considerei tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O conhecimento do Senhor Jesus Cristo para o apóstolo Paulo mudou a sua cosmovisão, mudou o seu modo de ver o mundo. Isso é um brado de vitória, porque o apóstolo Paulo estava preso e disse essas palavras: contudo, eu sou mais que vencedor. O apóstolo Paulo diz isso aos irmãos filipenses, para que eles pudessem ter essa bendita esperança de que não são as coisas desse mundo, que não são as algemas desse mundo, que o apóstolo Paulo até ele mesmo se gloriava, porque ele via uma oportunidade de pregar toda a guarda pretoriana. Os sofrimentos desse mundo não podem ser comparados com a glória por vir por intermédio do nosso Senhor e grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não pode ser comparado, meus irmãos. Talvez nós olhamos para as coisas e achamos, não, eu vou perder muita coisa com aquilo ali. Não. Existe um tesouro muito maior, que foi comprado não com prata ou ouro, que a própria palavra diz que é melhor do que muito ouro depurado, que é a salvação em Cristo Jesus. E aguardar essa bendita esperança é somente por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que estar forte no nosso coração, na nossa convicção, para que nós sejamos piedosos diante do Senhor, tendo o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo como aquele que nos dirige os passos em todos os momentos da nossa vida, em todas as jornadas. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. E cada dia que amanhece, Jesus chama você para compartilhar desse amor, por meio da adoração ao seu nome, por meio de uma vida sensata, justa e piedosamente diante dele, para que o nome dele seja feito conhecido, para que outras pessoas possam glorificá-lo como um Deus também, para que nós possamos ser exemplo, como o apóstolo Paulo, nesse esboço, que aqui nós podemos conferir na carta a Tito, ser exemplo na família, ser exemplo na igreja e ser exemplo no mundo, ser exemplo aonde quer que estejamos, para que o nome dele seja evidenciado como aquele que dirige os nossos passos. Existe um hino muito lindo, que é a direção divina. As tuas mãos dirigem o meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Que seja sempre assim. Porque se nós deixarmos pelas nossas próprias mãos o nosso destino, pelas nossas próprias escolhas, pelo bel prazer das nossas paixões, ao qual Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 1, que de onde procede guerras e contendas que há entre vós, senão nos prazeres que militam na vossa carne. Então nós devemos olhar para o nosso Deus e entender que Ele é quem muda as nossas vidas, que Ele é quem transforma o nosso coração. E tudo que nós fizermos, nós vamos estar glorificando a esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos reúne nessa noite para ouvir da sua palavra, para que o nosso coração esteja cada dia mais perto da vontade dEle para as nossas vidas.
que não é um mero formalismo nos reunirmos, é para a edificação do corpo de Cristo, para que nós possamos ser luz no mundo, para que possamos ser sal neste mundo, que vem a cada dia se deteriorando, para que possamos ser exemplos, para que possamos ser missionários neste mundo, que a própria palavra diz, tenebroso, tenebroso. O apóstolo Paulo ainda diz, aquele que se glorie, glorie-se nisto. Glorie-se no Senhor e por tudo que Ele fez e faz e fará na nossa vida. Esse texto é um texto, obrigado meu irmão, esse texto é um texto de esperança para as nossas vidas. É um texto que traz paz ao nosso coração, entendendo que é Ele que faz todas as coisas, entendendo que é Ele que dirige os nossos passos, os nossos caminhos para todo sempre. E enquanto isso, nós vivemos o já e o ainda não. O Senhor disse que iria preparar lugar para aqueles que o amam, para aquele que busca a sua face todos os dias, para aqueles que olham para a sua palavra e diz, aqui tem palavras de vida eterna. Esse mundo é passageiro, mas a bendita esperança do Senhor Jesus virá. Nós temos que ter isso no nosso coração, de que o Senhor virá. O Senhor virá buscar a sua igreja, sua amada igreja. E nós devemos ter confiança nas suas palavras, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Nós fazemos planos e muitos deles nos frustramos. Mas Ele nos dá garantia. Ele nos dá garantia. Ele nos dá garantia de um novo céu e uma nova terra, de uma vida com Ele para todo sempre, pelos séculos dos séculos. O apóstolo Paulo, em suas últimas palavras, ele diz, agora já estou sendo entregue por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Essas são as palavras de alguém que estava no corredor da morte. Essas são as palavras daqueles que foram abandonados por muitos que caminhavam lado a lado com ele. Essas foram as palavras daquele que foi perseguido por pregar um evangelho genuíno. Essas são as palavras daquele que foi açoitado muitas vezes. Essas são as palavras daquele que um dia foi perseguidor da igreja. Essas são as palavras daquele que não se envergonhava da mensagem que ele carregava. Essas são as palavras daquele que acreditou no Filho maravilhoso do Senhor, que pagou um alto preço na cruz do Calvário, entendendo que a sua convicção de crer nesse evangelho, da graça de Deus, que nos transforma a ver a vida diferente, para todo sempre e sempre. Essas são as palavras daquele que acreditou que a graça transforma. Essas são as palavras daquele que disse que ele era o principal de todos os pecadores. Essas são as palavras daquele que foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, que falou, Paulo, Paulo, por que é que tu me persegues? E ele disse, és tu, Senhor. E caiu com o rosto em terra, adorando o nome de Deus. E isso ele transmitiu também a Tito, nessa ilha, com várias crenças, com várias ideias, com várias filosofias, com as pessoas buscando os seus próprios interesses, rodeada de pregadores que lhes afagavam o ego. Ele diz,
Pregue isso, Tito. No versículo 15 nós vemos: diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze, Tito, porque isso que você carrega é a verdade salvadora de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E também nós nessa noite, que ouve a sua palavra e guarda no seu coração, para que o nome de Jesus seja aquilo que seja o centro das nossas vidas e da nossa caminhada por essa terra. E até o dia eterno, quando Ele buscará a sua igreja. E nós com Ele reinaremos para todo sempre e sempre. Quero convidar os irmãos para que nós possamos orar neste momento, pedindo que a graça do Senhor, essa que transforma, que muda a nossa vida, que faz com que nós sejamos pessoas cada dia mais confiantes nessa palavra. Vamos orar, meus irmãos. Baixe sua cabeça onde você estiver. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo seu amor, pela sua manifestação na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo, ó Deus querido, que o Senhor planejou nos tempos eternos. Pai, em nome de Jesus, conceda-nos graça diante do Senhor todos os dias, para que vivamos, ó Deus, sensata, justa e piedosamente, para que busquemos, ó Deus, a Tua face todos os dias, e tenhamos essa convicção, que essa graça que transforma, muda o nosso coração, e possamos assim viver em novidade de vida, para a glória do Teu nome, para que o Seu nome seja exaltado, visto e conhecido por todos à nossa volta, por todas as nações, povos, línguas, venham confessar o nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor mesmo na Tua palavra disse, que nesse nome se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que o Senhor é Senhor Deus, para a glória de Deus Pai. Toma o nosso coração nas suas mãos, Pai. Guia os nossos passos com a sua soberana mão em todo o tempo, transformando o nosso pensar, o nosso coração e o nosso agir diante do Senhor, diante de nós mesmos e diante do nosso próximo. Assim nós oramos ao Senhor, Pai, e desde já nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Passa a palavra ao irmão presbítero Washington.